Fala aí, meu povo, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu decidi gravar um vídeo que eu já deveria ter gravado ele há muito tempo. E aí eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu tava pensando agora no final de semana o que eu poderia postar pra vocês e é um vídeo muito interessante. Nesse vídeo eu vou falar o que você pode fazer em Buenos Aires gastando pouco. As dicas que eu vou dar vão ser baseadas na minha experiência. Então, no ano retrasado eu fui fazer um mochilão, como vocês podem ver o card aí agora, que eu passei por alguns lugares aí, por Uruguai, Argentina e Chile. E tudo isso que eu vou falar é sobre o que eu passei. Então tudo que eu vou passar aqui foram coisas que eu já vivi e coisas por onde eu passei. Todas as dicas que eu vou dar vão ser baseadas em uma pessoa, os gastos são para uma pessoa, tá? E algumas dicas que eu vou dar é o que eu faria se, por exemplo, eu fosse em casal, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar o vídeo falando sobre o aeroporto de Buenos Aires. O aeroporto mais longo de Buenos Aires até o centro dele, que é o aeroporto Ezeiza, ele tem uma distância de 31 quilômetros até o centro de Buenos Aires, tá? Então eu vou dar algumas dicas de como você pode chegar até o centro, não gastando... E assim, eu vou dar a dica gastando pouco, mas eu também vou falar sobre a dica de que você pode chegar lá, por exemplo, gastando um pouco mais, só que chegando muito mais rápido. Por exemplo, você pode sair do aeroporto de Ezeiza e chegar até o centro de Buenos Aires, indo de Uber. Você pode pedir um Uber lá no aeroporto e ir até o centro, que você vai gastar mais ou menos uns R$100, tá? Então, por exemplo, se você tiver em duas pessoas, acho que compensa, porque você divide o valor, né, dá R$50 para cada. Tem a opção também de você ir de ônibus mesmo, um ônibus que ele deixa você no terminal Madeiro. O ônibus que vai te deixar lá no terminal Madeiro é o ônibus da aviação chamada Tienda León. Ela cobra mais ou menos R$35 por pessoa para deixar você lá no terminal. E esse terminal ele fica do lado de uma estação chamada Estação Metrô Retiro. Então nessa estação você fica muito próximo dos outros lugares que você pode visitar em Buenos Aires, gastando muito pouco, e você pode chegar em qualquer lugar de metrô lá, que é muito simples, tá? Então todos os lugares que eu vou passar aqui ficam bem no centro mesmo de Buenos Aires, então fica fácil de você se locomover lá. Quando você for andar de metrô em Buenos Aires, você vai comprar um cartão da companhia chamada Sub, que é esse nome que eles dão no metrô de lá, né? E esse cartão, ele custa em média mais ou menos uns R$7. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas eu acho que foi mais ou menos isso, uns R$7, R$8 mais ou menos, se você faz a conversão, né? Esse cartãozinho, os únicos R$7 que eu paguei, uma vez só eu consegui ir para todos os lugares que eu fui de metrô. Beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou falar para vocês como se você estivesse chegando num dia de manhã em Buenos Aires, e eu vou passar mais ou menos o que eu fiz. Não precisa ser nessa ordem, tá? Mas eu vou passar mais ou menos o que eu fiz para poder ficar simples de entender. Beleza? Então vamos lá. No primeiro dia eu saí do hostel que eu fiquei, e o hostel que eu fiquei 4 dias, né? Eu paguei R$230 com quarto compartilhado e assim vai. E lá eu peguei um metrô e fui até a estação Constitución. E lá na estação Constitución fica mais ou menos próximo do estádio do Boca Juniors, que é o bairro do La Bombonera, né? Aí você pode ir andando até a estação Constitución, assim como eu fiz. Só que é um pouco longo, tá? Então eu acho que se você não curte muito andar ou alguma coisa assim, compensa pegar um ônibus ou até pegar um Uber, que o Uber lá geralmente não é muito caro, tá? Então dá pra você andar de boa por lá com Uber. Eu andei... todo esse trajeto que eu vou passar para vocês vai dar mais ou menos uns 2 km e pouquinho, 2,7 pelo que eu vi aí no Google Maps. Então você vai sair da estação Constitución e vai até o La Boca, que é o estádio do Boca Juniors, como eu disse, e depois de lá você vai até o El Caminito. Dá pra você ir andando, tá, por todo esse trajeto. É um trajeto consideravelmente longo, se você não tem o costume de andar tanto, 2,7 km é bastante, mas eu acho que compensa porque você vai andando todo o caminho, vai conhecendo mais da cidade e tal, é bem legal mesmo. Então tá, ó, esse primeiro dia, como eu disse, seriam esses dois lugares pra você visitar. Como eu falei, você não precisa seguir essa ordem exata que eu tô falando, tá, mas, sei lá, fica a seu critério. No segundo dia, eu decidi visitar aquela Flores Genérica. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, como vocês já estão vendo, tá aí no Google Maps, como eu tô mostrando. E lá pra ir até a Flores Genérica, ela fica muito próximo de outros lugares também bem interessantes que você consegue ir em Buenos Aires. Por exemplo, para ir até a Flores Genérica, você pode descer na estação Las Heras, que foi a que eu desci a última vez. E lá na estação Las Heras você consegue ir andando até a Flores Genérica. Você vai ver lá que é bem bonito, um jardim bem legal. Do lado da Flores Genérica você consegue ir até um Museu Alba,
que é um museu que tem aquela arte do Abapuru e assim vai. Da última vez que eu fui, eu não consegui ir nesse museu, porque eu cheguei lá consideravelmente tarde lá na porta do museu e tinha muita gente, a fila era gigantesca e eu decidi não ir. Bom, mas aí fica a seu critério, se tiver fila você espera, se não tiver também, quiser visitar outro dia, aí fica a seu critério. Vamos lá, você consegue ir até o Museu Alba. Eu fiz esse trajeto que eu tô mostrando pra vocês foi um trajeto que eu fiz, tá? Mas se você prefere seguir uma ordem diferente, aí fica a seu critério. Mas de qualquer forma eu fui até o Museu Alba, depois eu voltei andando, passei de novo pela Flora Genérica e fui andando até o cemitério Recoleta. Lá no cemitério Recoleta eu visitei vários lugares lá dentro, né? É bem interessante, principalmente se você gosta dessa parada um pouco de história e tal. Tem algumas figuras públicas, principalmente de Buenos Aires, lá no cemitério, então é bem interessante visitar. Ó, todo esse trajeto andando lá da estação Lazeiras, passando pela Flora Genérica, depois indo no Museu Alba, e aí depois indo pro cemitério Recoleta, dá mais ou menos 4 km, tá? Então 4,2 km aí mais ou menos andando. Como eu disse, se você não quiser fazer isso andando, você pode pegar um metrô, pegar um ônibus, aí fica a seu critério. Então, nesse segundo dia, que eu tô falando teoricamente, você pode reservar pra você ir pra um tango, pra qualquer coisa assim. A gente decidiu não ir, primeiro porque, sei lá, eu não tinha tanto interesse de ir nisso, mas eu acho que seria legal, então a próxima vez que eu for lá, com certeza eu vou com a minha esposa. Mas se você quiser ir, fica a seu critério. Eu vou passar mais ou menos os preços do que eu vi lá, tá? Pode variar de R$100 por pessoa ou até R$800 por pessoa, dependendo do que eles estão incluindo. Quando você vai lá e paga o valor, eles fecham alguma coisa, tá? A maioria deles, quando você fecha um valor, por exemplo, para você ir por pessoa, geralmente tem jantar incluso, bebida, essas coisas assim. Bom, no terceiro dia a gente visitou Café Tortoni, Casa Rosada e a Puente de la Mujer. Todo esse trajeto que a gente fez foi também exatamente da mesma forma. Você pega o metrô e vai até a estação Las Piedras. Lá na estação Las Piedras você pode começar o trajeto pelo Café Tortoni. A gente fez um caminho diferente desse, mas eu acho que eu tô passando dessa forma como vocês estão vendo aí no Google Maps, porque eu acho que fica mais fácil, tá? Então você vai descer no Las Piedras, vai até o Café Tortoni, e isso de manhã, tá? Porque a fila lá é gigante também. Vai no Café Tortoni, aí depois de lá você pode ir andando até a Casa Rosada, e depois da Casa Rosada você pode ir até a Puente de la Mujer. Eu recomendo você fazer isso no período de manhã, tarde e noite, porque a noite na Puente de la Mujer é muito legal lá. Então tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra ver, tem muito barzinho, festa, tem restaurante, é bem legal mesmo, então acho que vale muito a pena. Inclusive a gente fez isso, a gente reservou um dia só pra poder fazer isso, então a gente começou lá pelo Café Tortoni, passou pela Casa Rosada e aí foi pra Puente de la Mujer, onde a gente ficou o resto da noite lá aproveitando e depois voltou de Uber mesmo, tá, pro hostel que a gente tava, porque já tava um pouco tarde e não tava tão caro assim, a gente tava em 3 e a gente dividiu o valor e ficou tudo certo. Esse trajeto andando que eu acabei de passar, ele dá mais ou menos 1,7 km, então é bem tranquilo mesmo, você consegue ir andando de boa. Bom, outro lugar que eu ia falar pra vocês é que pra você reservar um dia no domingo pra ir até a Feira de San Telmo. Assim, eu acho que vale muito a pena ir pra lá porque você fica totalmente inserido nessa coisa da cultura deles, sabe? Tipo assim, tem muito museu, porque assim, a Feira de San Telmo ela é gigantesca, ela vai embora assim numa avenidona e vai embora. E aí você consegue ter muito acesso a artesanato, essas paradas assim, sabe? A feira é principalmente disso. E tem vários lugares para você comer, restaurante, tem alguns museus e assim vai. Acho que vale muito a pena você reservar o domingo para ir lá, então se você está se programando, deixa o domingo reservado para poder ir para a Feira de San Telmo, porque ela só acontece de domingo, tá? Inclusive eu recomendo para vocês comerem num lugar que eu comi e de verdade, eu acho que foi a melhor empanada que eu já comi em toda a minha vida, em toda a Argentina que eu fui lá, tal, comi em vários lugares. Eu recomendo você comer num lugar chamado El Gauchito. Lá tem uma empanada que ela costuma custar em torno de 2 a 3 reais. Isso eu tô falando de quase 2 anos, tá, que eu fui lá. Então você comprando uma empanada de 2 a 3 reais, você comendo 4 ou 5, ela satisfaz tranquilamente, tá? Então, por exemplo, se você quer gastar pouco, quer comer bem, lá é o lugar. Porque, de verdade, eu tenho um primo da minha esposa que foi pra lá não faz tanto tempo e ele comeu nesse mesmo lugar e ele me agradeceu por isso. Então, de verdade, vai lá, depois você comenta aí o que você achou, beleza? Pessoal, acho que no resto é isso. Acho que eu vou encerrar o vídeo já por aqui, porque assim, eu não tenho mais tanta coisa pra falar pra você. Foi mais dica do que você fazer em Buenos Aires, de lugares que eu recomendo de todo o coração, porque foram lugares que eu visitei e eu amei de verdade. Se você tá pensando em fazer um rolê de casal, é só pegar os valores que eu falei e multiplicar por 2 e já era, tá tudo certo.
Eu imagino que se você for em casal, não sei se você vai querer ficar em quarto compartilhado ou qualquer coisa assim, você vai querer um ambiente mais reservado, então desconsidera esse valor que eu falei, até porque quando você vai fazer um cálculo para poder fazer mais ou menos quanto que você gastaria em Buenos Aires, ou até em qualquer lugar do mundo, você pode entrar simplesmente no site do Booking e ver quanto que fica uma estadia mais adequada a vocês. Beleza? Bom, então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!